de manter o número de mols, só que vai diferenciar é o nosso volume que aumentou. Então, quando eu tenho lá questão de diluição, eu tenho número de mols inicial é igual a número de mols final, posso substituir número de mols igual a massa vezes o nosso volume. Então, eu consigo mudar isso, massa-volume, molaridade e volume, para qualquer tipo de concentração vezes volume é igual a concentração final, volume final. Exemplo que a gente pode trabalhar aqui. Qual a nova concentração se pegarmos 12 ml de uma solução 2,5 gramas por litro e diluirmos para 125 ml, tá? Então, aqui eu tenho mais difícil aqui, acho que é interpretar o nosso exercício. Então, eu tinha inicialmente, eu vou pegar de uma solução 12 ml de uma solução concentrada, que ela está concentrada 2,5 gramas por litro. E vou pegar esses 12 ml e pôr num líquido de 125 ml. Então, concentração inicial é 2,5 gramas por litro, volume inicial 12, concentração final eu quero saber, volume final é de 125 ml. Multiplicando aqui 2,5 vezes 12, dividido depois por 125. Então, a nossa concentração final é 0,24 gramas por litro, tá? Então, repare que a concentração sempre vai diminuir, porque eu estou diluindo a nossa solução. Esse exercício eu já fiz com vocês anteriormente. E nosso último conteúdo foi soluções a partir de líquidos, tá? Só que para a gente falar nisso, eu preciso relembrar para vocês o que seria a questão de densidade. Densidade é uma relação que a gente tem para cada tipo de líquido ou sólido, cada tipo de material, uma propriedade intrínseca de material, tá? Que é a relação de massa e de volume deste material que nós temos. Então, por exemplo, densidade é dada como massa por volume, duas unidades principalmente, quilogramas por metro cúbico e gramas por ml. E eu tenho aqui o sistema de conversão entre as duas, tá? Só um exemplo para a gente ver que eu tenho diversos materiais com densidades completamente diferentes. Conforme eu aumento a densidade de um material, mais pesado ele fica, consequentemente, ele fica mais para baixo em relação a um outro material com densidade menor. Então, exemplo. Deseja-se preparar 200 ml de uma solução 0,05 mol por litro de ácido sulfúrico. Então, a primeira coisa que a gente vai entender são os dados que o próprio problema dá. Então, olhando os dados aqui do problema, eu estou aqui a massa molar também, se não for dado, dá para a gente calcular, que eu vou pegar lá do ácido sulfúrico, H2, SO4, certinho. Então, a massa molar é 98 gramas por mol. O percentual, afinal de contas, eu estou trabalhando a partir de líquidos. Então, toda vez que você pega uma solução já comprada de um líquido, ela não é 100% puro. Se ela não é 100% puro, eu vou ter uma porcentagem ali. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, eu vou ter 98 gramas, porque é massa, de ácido sulfúrico em 100 gramas daquela solução total. E a última dado que a gente tem é a questão de densidade, que é 1,84 gramas por ml. Quer dizer que a nossa solução ela possui 1,84 gramas a cada 1 ml dessa solução aqui. Então, ó, as unidades estão aqui, todas descritas certinho para a gente entender muito bem. Então, a nossa massa molar então, é 98 gramas de ácido sulfúrico para 1 mol de ácido sulfúrico. Quando a gente analisa a questão de percentual, eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico para 100 ml de 100 gramas, desculpa, de solução concentrada. E daí eu vou ter ali depois, por último, a nossa
densidade, que é 1,84 gramas da solução concentrada, está para 1 ml dessa solução concentrada. E aí eu vou para as regras de 3. Aqui a melhor coisa que a gente pode fazer é as regras de 3. Se a gente tentar fazer de outra forma, só vai complicar muito mais. E eu dependo de fazer as nossas 4 regras de 3 que estão aqui. O que fala essas 4 regras de 3? Primeiro, a gente vai voltar lá no exercício e ver o que a gente está preparando. Eu quero preparar 200 ml de uma solução a 0,05 mol por litro. Então, a nossa solução está 0,05 mol para 1 litro. Eu quero preparar só 200 ml, então 0,2 litros. Vou fazer, então, a nossa regra de 3. Quando eu vou fazer essa nossa regra de 3, vou multiplicar lá 0,05 vezes 0,2 dividido por 1, dando aqui uma resposta de 0,01 mol por mols de ácido sulfúrico que eu vou precisar pegar para preparar a solução. Só que para eu pegar essa quantidade de matéria aqui de ácido sulfúrico, eu vou ter que transformar em alguma coisa que eu consiga medir. A primeira coisa é saber quanto que isso representa em gramas. Para isso, eu vou usar a nossa massa molar. Na dúvida, olha as unidades. Eu estou aqui em mol. Olhando as unidades, aonde mais eu tenho mol aqui? O único lugar é massa molar. Então, é isso que eu vou usar. 98 gramas de ácido sulfúrico está para 1 mol do nosso ácido sulfúrico. Se eu queria pegar só 0,01 mol do ácido sulfúrico, vai ser X. Multiplicando cruzado, então eu preciso só de 0,98 gramas do ácido sulfúrico. Só que daí a gente tem uma questão. Primeiro, nosso ácido sulfúrico está líquido, não está sólido, então não tem como eu pesar o líquido, não faz sentido muito eu pesar um líquido. E outra, esse líquido não está 100% puro, ele contém impurezas. Então, a primeira questão é ver a porcentagem dele. Quando a gente olhou a porcentagem, ele não estava ali, que são 98 gramas de ácido sulfúrico, está para 100 gramas de solução. Se eu tinha ali 0,98 gramas de ácido sulfúrico, ele vai estar para X gramas de solução. Então, vou multiplicar cruzado isso daqui. E nesse caso, deu 1 grama de solução. Só que não faz sentido a gente pesar um líquido, como eu já disse. Então, a gente vai transformar isso em volume. Para a gente transformar isso em volume, eu vou precisar da nossa equação de densidade. Então, 1,84 gramas de solução corresponde a 1 ml de solução. Se a gente calculou aqui anterior que eu precisava de 1 grama de solução, eu vou precisar de X ml dessa solução. Multiplicando cruzado, então, eu preciso ali 0,54 ml dessa solução para colocar num balão de 200 ml e preparar essa solução total. Então, toda vez que eu preparo uma solução a partir de líquido, ela é muito mais complexa. Eu dependo de muito mais passos para preparar essa nossa solução. Tranquilo? Essa nossa rápida revisão sobre as nossas concentrações. Visto isso, eu vou entrar com você na resolução da nossa lista de exercício. Para ser entregue. Tinha uma única lista, no aba de vocês eu coloquei duas listas de exercício, falando que eu só precisava de uma para agora. A outra lista de exercícios, que é um pouco mais complexa dessa parte de concentração, vocês têm até semana que vem para me entregar. Se alguém tiver sem acesso ao AVA, me avise que eu encaminho essa lista para vocês, tá? Então, vamos ver a correção aqui e tirar dúvidas desses exercícios que possam ter. O primeiro exercício, todos os exercícios ele pedia qual que era a massa ou o volume
para preparar a seguinte solução. Então, aqui no caso, eu quero preparar 50 ml de uma solução de hidróxido de sódio a 1 mol por litro. Então, se eu não dou nenhum dado, eu imagino que ela seja sólido, tá? Então, eu vou fazer as nossas relações aqui. Primeira coisa, eu quero preparar 50 ml, eu vou transformar isso em litros. Então, eu divido 50 ml por 1000, que vai dar os 0,05 litros, tá? E vou usar a nossa concentração como base para a nossa regra de 3. Ixi, está errado aqui. 1 mol por litro era para ser, tá? Desconsidera esse primeiro zero aqui, 1 mol por litro. Tá para 1 mol, tá para 1 litro, 0,05 litros está para X. De novo, desconsidera um zero, então vai dar 0,05, com zero a menos aqui, mols. Só que eu preciso isso para base de hidróxido de sódio, não posso colocar isso em mols em laboratório. Vou fazer a nossa massa molar, então sódio é 23, oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Eu tenho um átomo de cada, então eu tenho a nossa massa molar aqui de 40 gramas por mol. E vou fazer a nossa regra de 3. Se eu tenho ali 40 gramas, está para 1 mol. Aqui tem um zero a mais também, tá? Que agora que eu vi que coloquei errado na hora de fazer o exercício. 0,05 mols vai ser X. Então, a nossa resposta aqui, na realidade, são 2 gramas de hidróxido de sódio para preparar esta solução. Mesmo esquema a gente fez com cloreto de potássio, tá? Que quando a gente fez o esquema do cloreto de potássio, ele pedia que para preparar 100 ml de uma solução de KCl, sendo que o KCl aqui foi pedido que ele estivesse a 1,3 mol por litro. Então, eu tenho a nossa concentração. Eu começo sempre nossos cálculos pela concentração quando a gente tem ela. Então, vamos começar por isso. Eu tenho lá, 1,3 mols está para 1 litro. Se eu quero preparar só 100 ml, eu vou fazer uma regra de 3 aqui e ter quantos mols eu vou precisar preparar para preparar essa solução. Então, fiz a nossa regra de 3 aqui, 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litros. Então, multiplicando ao cruzado, eu tenho a necessidade de pegar aqui 0,13 mols. Só que, de novo, como eu já comentei anteriormente, eu não consigo medir 0,13 mols em laboratório, ou seja, onde for. Eu preciso transformar isso em massa. Para a gente transformar isso em massa, eu vou precisar, então, da nossa massa atômica, massa molar aqui. Potássio é 39, cloro é 36. Somando os dois, então, eu tenho aqui 75 gramas para 1 mol de solução. Então, temos a nossa massa molar. Eu consigo chegar aqui em quantas gramas eu preciso pegar. 75 gramas é 1 mol, 0,13 mols é X, que vai dar 9,75 gramas de solução. Exercício 6. Eu vou ter aqui para preparar 500 ml de sulfato de sódio a 0,7 mols por litro. Então, eu começo mesmo esquema, eu começo sempre com a nossa concentração. Então, eu tenho lá que são 0,7 mols, que está para 1 litro. Quantos litros de solução eu quero preparar? Não quero preparar 500 ml de solução? 500 ml de solução é a mesma coisa que dizer que eu quero preparar 0,5 litros de solução. Então, eu fiz essa relação aqui, ó. 0,7 mols está para 1 litro, 0,5 litros está para X. O que a gente vai precisar, então, pegar 0,35 mols da nossa solução. Com relação à massa molar, então, que está em mol, eu preciso, para
transformar isso em gramas. NaSO4, o sódio é 23, sulfato 32, oxigênio 16. Só que aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, eu vou multiplicar essa massa atômica de oxigênio vezes 4, dando os nossos 64 aqui, que eu vou somar com as outras massas, dando uma massa que a gente tem de 119 gramas por mol. Com base nisso, eu consigo fazer a nossa relação para transformar mol em gramas. 119 mols, 119 gramas está para 1 mol, x gramas vai ser 0,35 mols. Então, a partir dessa quantidade de mols, eu consigo saber a massa que nós teremos. Regra de 3, eu acho que a nossa resposta. Então, vou precisar pegar 41,65 gramas da nossa solução, desse nosso sólido, desculpa, para preparar 500 ml de solução. Até agora, vimos contas com molaridade. Agora, a gente vai ver com relação à porcentagem. Eu tenho só um exemplo aí com porcentagem, mas porcentagem é mais simples. Então, eu quero preparar 100 ml de uma solução de cloreto de sódio a 0,2% massa volume. Então, eu tenho aqui 0,2 gramas de solução está para 100 ml, porque a porcentagem é 0,2%. Então, 0,2 para 100. Massa volume, então, gramas para 100 ml. Se eu quero preparar 100 ml, vou precisar de x gramas. Então, já sai direto aqui que eu preciso para pegar aqui 0,2 gramas do nosso NaCl e preparar essa porcentagem. Acredito que essa primeira parte seja bem mais tranquila. Acho que a grande dificuldade de vocês sempre vai ser com relação à preparação de líquidos. Quando eu tenho a relação de preparação de líquidos, então, ó, 50 ml de uma solução HCl, 0,8 mols por litro, sendo que ela está 37% massa e 1,19 gramas por ml é a sua densidade. Sempre a gente começa com a concentração. Então, 0,8 mols está para 1 litro, x mols vai ser o volume que nós temos. Quantos mols eu vou precisar pegar para preparar 50 ml, que vai ser 0,05 litros. Então, multiplicando cruzado, eu precisaria pegar 0,04 mols de ácido clorídrico para preparar essa solução. Só que eu preciso tirar essa relação de mol. A melhor forma, a única forma da gente tirar essa relação de mol é com a massa molar. Eu não dou a massa molar no exercício, mas a gente já aprendeu a calcular. No caso aqui, o cloro é 36, hidrogênio é 1, então eu tenho 37 gramas de ácido clorídrico, é 1 mol de ácido clorídrico. Se eu tinha 0,04 mols de ácido clorídrico, eu vou ter x gramas. Multiplicando isso cruzado, eu preciso ter 1,48 gramas de HCl. Eu vou ter que transformar esse HCl em volume. Então, a primeira coisa é com relação à porcentagem, que a nossa porcentagem tem 37% massa. Quer dizer que eu tenho 37 gramas de HCl para 100 gramas de solução. Se a gente já calculou aqui atrás que eu precisava de 1,48 gramas de HCl, isso vai dar x gramas de solução. Multiplicando cruzado, eu obtenho que eu tenho 4 gramas da nossa solução como um todo, tá? Só que eu não vou pesar um líquido. Eu preciso sempre pegar o volume desse líquido. Então, eu vou para a nossa densidade, que é 1,19 gramas para 1 ml. Então, 1,19 gramas de solução está para 1 ml de solução.
A gente já achou que eu tenho 4 gramas de solução, então eu vou ter X ml dessa solução, o que vai nos dar um resultado de 3,36 ml dessa nossa solução aqui final. Então, eu acho qual que é o volume dessa solução para a gente finalizar. A letra F, o último exercício que nós tivemos na nossa lista de exercício. 50 ml de uma solução HNO3 de ácido nítrico, 1,3 mol por litro. E dou os dados dela. Ela está 69,3% massa-massa e a sua densidade é de 1,42 gramas por ml. Então, eu vou começar sempre com a nossa concentração. Então, 1,3 mols está para 1 litro, 0,05 litros está para X. Então, eu vou multiplicar cruzado. A hora que eu multiplico cruzado, vai dar aqui 0,065 mols que nós temos de ácido nítrico, que é obtido. E aí, a partir desse mol de ácido nítrico, eu vou transformar em outras unidades. Então, primeira coisa, usar a massa molar, então 63 gramas de ácido nítrico está para 1 mol de ácido nítrico. Se eu tinha aqui obtido 0,065 mol de ácido nítrico, eu vou precisar de X gramas de ácido nítrico. Então, isso vai dar 4,1 grama, tá? Agora, eu vou transformar de grama de ácido nítrico para gramas de solução. Então, eu tenho pela porcentagem aqui, ó, 69,3% de ácido nítrico. Então, 69,3 gramas de ácido nítrico está para 100 gramas de solução. 4,1 grama de ácido nítrico está para X. Fazendo uma regra de 3, eu consigo chegar aqui a 5,9 gramas de solução que a gente vai obter. Só que eu não posso ter massa de um líquido. Vou transformar isso para volume. Fazendo, então, regra de 3, eu chego aqui pela densidade. 1,42 gramas de solução está para 1 ml, devido à sua densidade. Se eu já obtive aqui na regra de 3 anterior 5,9 gramas de solução, vai ser X. Fazendo essa nossa regra de 3, eu chego ali que eu preciso pegar 4,16 ml dessa nossa solução. Então, é um pouco mais complexo fazer as regras de 3 para a formação de líquido, mas é possível ser feito. Eu acho que não é nada muito complexo. Seguir na mesma sequência sempre, eu acho que é possível fazer e fazer ainda de forma bem tranquila. Tem alguma dúvida com relação a esses exercícios, a como fazer essas concentrações e tudo mais? Tem alguma dúvida? Bom, por enquanto não. A gente vai poder usar a tabela periódica e... acho que o mais mesmo é a tabela periódica e esses exercícios que você passou, passar no caderno, né? A aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá tudo gravadinho para vocês. Tá, porque daí qualquer coisa, na hora que eu tiver uma dúvida, eu volto no exercício e olho lá. E tem mais uma lista de exercícios que eu passei com mais exercícios desses que vocês têm que me entregar para a semana que vem. Se quiser, depois eu te encaminho, tá? Eu quero, eu acho que eu te mandei mensagem no WhatsApp. Se você puder mandar as 2 folhas para mim, que daí eu já faço e já te mando de volta. Manda um oi para mim depois no WhatsApp, que é mais fácil, acho que você me achar do que eu achar que esse monte de aluno me mandando mensagem. E aí eu te encaminho. Tá bom, eu vou achar aqui, daí eu já te mando e você manda para mim as folhas daí.
Isso, e aí que for te tendo dúvida enquanto você está fazendo, você vai me mandando um WhatsApp que eu respondo também. Beleza, pode ser. Então tá. Então vamos Mas só a pegar. prova vai ser basicamente isso. Vai ter mais essa partezinha que eu vou terminar agora com equações químicas e a gente finaliza a matéria para a prova. E aí vai ter toda aquela parte inicial de tabela periódica, ligação química, tudo que a gente já viu anteriormente, né? E mais essas partes de cálculo. Professora, as fórmulas também a gente tem que decorar. Não, fórmula vai estar tudo na prova, não tem que decorar nada. Tem que saber como fazer, só isso. Ah, então tá bom. Beleza. Nada. Então vamos para o resto da matéria, que é a parte de equações químicas, que tem aí mais alguns slides para vocês fazerem. A gente vê. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Visto as questões de concentração, a gente começa a entender uma reação química, tá? O que seria uma reação química? Reação química é todo um processo de mudança química, tá? É um processo. O que é um processo químico? Toda vez que o nosso produto não tem a mesma composição que o nosso reagente. Quando eu falo reagente e produtos, o que é cada uma dessas? Reagente é o que eu tinha inicialmente, produto foi o que é formado. Então, por exemplo, eu pegar a água e transformar em gelo e depois o gelo voltar para a água. Não é uma reação química, porque eu simplesmente mudei o estado físico presente ali. Eu mudei só do estado líquido para o sólido, tá? E isso serve para qualquer um tipo de mudança física da nossa substância, tá? Então, reação química ela tem que ter mudança de composição. Por exemplo, eu tenho sódio mais a água. Ele vai formar aqui o nosso hidróxido de sódio mais o nosso hidrogênio, tá? Ou de maneira resumida, em vez dos nomes das moléculas, eu tenho então sódio mais a água formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. A gente não está balanceado. Vamos ver a questão de balanceamento daqui a pouco, tá? Isso aqui a gente chama de equação esqueleto, que a gente só vai mostrar a estrutura química, que é o interesse da nossa disciplina. Só colocar as suas estruturas químicas e a gente entender. É muito mais fácil a gente trabalhar com equações químicas assim do que dessa forma. Então, vamos lá. Só que tudo isso ele segue uma lei universal, tá? Que essa lei é a lei de conservação de massa. O que essa lei fala? Que em qualquer sistema fechado, físico ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria. Apenas é possível transformá-la de uma forma para outra. Portanto, não se pode criar algo do nada, nem transformar algo em nada. Tem aquela velha frase que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é o que a gente vai ter na lei de conservação das massas. Então, o que ela fala melhor na nossa lei de conservação de massas? A massa total final de produtos obtidos deve ser exatamente igual à massa inicial de reagente. Então, se eu tinha ali 100 gramas de reagentes, se ele é um sistema fechado, eu vou ter que ter obrigatoriamente 100 gramas de produto. Eu não posso criar e nem perder nada, tá? Os átomos, elementos químicos, eles só vão sofrer apenas rearranjo, tá? Então, os elementos permanecem o mesmo em natureza, não sendo destruídos, tampouco criados, mas apenas rearranjados. Então, não tem como a gente criar nada ou perder nada. Por exemplo, a formação da nossa molécula de água.
Então, se eu pegar hidrogênio e juntar com oxigênio, ele vai formar a nossa água. Ou, de forma geral, aqui H2 mais O2 formando H2O. Para a gente ter a lei de conservação de massas, eu vou ter que colocar 2H2 mais O2 formando 2H2O. Que a gente consegue ver bem direitinho aqui nas bolinhas. As bolinhas brancas são hidrogênio e as bolinhas vermelhas são os nossos oxigênios. Então, eu segui aqui, ó. Duas moléculas de H2. Então, H2 aqui, e uma molécula de O2. E ela forma certinho a molécula de H2O. Os dois oxigênios veio um para cada água, 2 hidrogênios que estavam aqui, 2 para cá, 2 hidrogênios para cá, 2 hidrogênios para cá. Então, a gente consegue ver bem direitinho a formação da nossa molécula de água. Outro exemplo que nós temos, a reação de combustão do gás metano. Então, começa o metano aqui, que é um CH4, então o meinho preto é o carbono, com os 4 hidrogênios em branco, reagindo com 2 moléculas de oxigênio, então O2 em cima, O2 embaixo, vai formar uma molécula de CO2, então carbono no meio e os 2 oxigênios em volta, e liberando 2 moléculas de água, outros 2 oxigênios e 4 de hidrogênio. Então, a gente consegue conferir isso muito bem. Então, eu tinha aqui um átomo de carbono que, como produto, ele veio para cá, em um átomo de carbono. Os 4 hidrogênios que eu tinha aqui em volta do carbono, ele foi para em volta do oxigênio. E os 4 átomos de oxigênio que eu tinha aqui nas moléculas de oxigênio, eu separei. 2 vieram para a formação do CO2 e 2 foram para a formação da molécula de água. Então, nada se criou. Eles só sofreram um rearranjo, tá? Outro exemplo que nós temos é a reação do fósforo com o cloro, tá? Formando tricloreto de fósforo. Para ter a lei da conservação de massas, eu preciso ter uma molécula de P4, 6 moléculas de Cl2, formando 4 moléculas de PCl3. Então, eu consigo conferir aqui. Eu tinha inicialmente 4 átomos de fósforo, e agora eu tenho 4 moléculas, onde cada molécula tem um fósforo. Então, eu também vou continuar com 4 átomos de fósforo. E o cloro, eu tinha 6 moléculas, cada molécula com 2 cloros. Então, eu tinha ao todo aqui 12 átomos de cloro. E vou ver do outro lado. Eu tenho 4 moléculas, cada molécula com 3 átomos. 3 vezes 4, 12. Então, também tem a mesma quantidade de cloro. O que eu consigo confirmar essa lei da conservação de massas. Tá? E esses números que vêm na frente, a gente chama eles de coeficiente estequiométrico. É isso que a gente vai calcular hoje aqui nessa aula. O que seriam esses coeficientes estequiométricos? Além deles, numa reação química, eu tenho algumas outras coisas que aparecem ali junto. Entre elas, o estado físico de cada um desses constituintes, presença de catalisador, aquecimento, ou qualquer outra coisa que estiver acontecendo na nossa reação, eu apresento ali. Por exemplo, nessa primeira reação, onde eu tenho aqui 2 átomos de sódio, esse Szinho embaixo quer dizer que ele está no estado sólido. Ele vai reagir com 2 moléculas de água, que esse L aqui, ó, é o estado líquido, formando 2 moléculas de NaOH que estão no estado aquoso e formando, então, uma molécula de H2 que está no estado
gasoso devido a esse Gzinho aqui. Então, eu consigo identificar o estado de cada uma das substâncias só pela notação embaixo que eu tenho ali de cada uma delas. Muitas vezes, a gente acaba suprimindo essa notação quando não é necessário. Então, algumas reações vocês vão ver, outras não, porque quando não é necessário, a gente evita colocar. Outra coisa que a gente pode ter, repare nessa equação que eu tenho diferente. Esse deltazinho aqui. Esse delta quer dizer temperaturas elevadas. E outra coisa que podem ter aqui é a presença de catalisador. Para que serve um catalisador? O catalisador tem a função simplesmente de acelerar as nossas reações. Então, não tem outra coisa. Então, ele vai entrar e sair da nossa reação da mesma forma. E é como se a nossa reação pegasse um atalho para algo mais fácil de se chegar e ter a nossa resposta com menor energia. Só que para a gente obter aquele coeficiente estequiométrico no começo, não existe uma regra. A maioria das vezes a gente faz por tentativa e erro, mas a gente tenta seguir uma regra geral, que é a regra que a gente chama de regra macho, aonde a gente sempre começa organizando os nossos metais, seguidos a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Normalmente isso aqui funciona, mas vai muito do treino. Então, eu vou fazer alguns exemplos com vocês e vou dar um tempo para vocês fazerem outros, tá? Porque essas coisas, se vocês não fizerem, vocês não vão ter dúvidas, vocês não vão saber fazer, tá? Então, começa lá o balanceamento do CH4O, CH4 mais oxigênio formando CO2 e água. Primeira sugestão que eu dou a vocês, identifiquem quanto que eu tenho de cada elemento ali, tá? Então, por exemplo, CH4, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Para o oxigênio, esquece esses números na frente ainda. Eu vou ter aqui só 2 átomos de oxigênio. CO2, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. E a água tem aqui 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, eu vou começar a balancear. Começo pelo carbono. Se eu tenho um carbono desse lado, do outro lado também vou ter que ter um carbono. Então, eu não vou mexer nele, porque os dois estão iguais. Vou para o hidrogênio. Aqui eu tenho 4 hidrogênios. Do lado de cá eu tinha 2. Então, eu multipliquei por 2, porque 2 vezes 2 é 4 hidrogênios, então eu igualei. Se eu multipliquei por 2, esses 2 vêm para cima. Falta eu conferir o oxigênio. Então, eu tinha aqui 2 oxigênios com mais 2 que ficou desse lado, eu obtive 4 oxigênios. Aqui antes eu só tinha 2 oxigênios, então eu multiplico por 2 também para ter os 4 oxigênios e igualar os dois lados aqui. Outro exemplo que nós temos é com relação ao octeno. Então, C8H16 formando O2, C8H16 reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água. Então, a primeira coisa é ver a quantidade de cada elemento. Então, eu tenho 8 carbonos, 16 hidrogênios, reagindo com 2 átomos de oxigênio, para obter 1 de carbono e 2 de oxigênio, e 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio. Então, eu vou começar igualando. Começo com carbono. Aqui eu tinha 8 carbonos, aqui eu tenho só 1. Então, eu multiplico isso por 8 para igualar as quantidades de carbonos que nós tínhamos aqui. Então, 8 carbonos agora ficou 8. Só que lembra quando a gente multiplica,
aqui o 8, eu vou multiplicar a molécula como um todo. Então, eu vou ter aqui 8 carbonos, mas eu tenho a formação de 16 oxigênios também. E aí eu vou continuar essa questão. Tem aqui 16 hidrogênios. Eu tinha aqui só 2 hidrogênios. O que eu faço para ter 16? Vou multiplicar por 8. Então, 2 vezes 8 dará os nossos 16 hidrogênios. Então, o 8 vem para cá também. Então, eu já tenho aqui. Só que a hora que eu multipliquei os 6 hidrogênios, eu multiplico aqui embaixo também. Então, quando eu tenho de oxigênio como um todo? 8 átomos de oxigênio vindo da água, mais 16 átomos de oxigênio vindo do CaO2. Então, 8 com 16, tenho 24. Eu preciso ter 24 oxigênios do outro lado também. Como a gente vai fazer isso? Cada molécula de oxigênio é 2, certo? Que número que eu tenho que multiplicar para dar os 24? 12 vezes 2 dá os 24 oxigênios. Então, iguala os dois lados de todos os elementos. Outro que a gente tem aqui é a reação de ferro com o fósforo e o enxofre. Então, o que eu tenho do lado esquerdo aqui? Começo tendo 2 átomos de ferro e 1 de fósforo, reagindo com 1 átomo de enxofre. Do outro lado, tem 4 átomos de fósforo e 10 de enxofre, que reagiram tudo e formaram 1 átomo de ferro e 1 átomo de enxofre. Vamos começar a igualar isso. Como a gente vai começar a igualar isso? Ferro, tá? Começa pelo ferro. Segundo aquela sequência, começa sempre pelo metal, era uma possibilidade. Então, se aqui eu tinha 2 ferros, aqui eu tinha só 1, por isso eu multiplico por 2. Agora a quantidade de ferros era a mesma, certo? Multiplico o enxofre. Só que a hora que a gente vai conferir o fósforo, aqui eu tinha 1 fósforo e aqui eu tinha 4 fósforo. Então, vamos ter que multiplicar esse lado por 4. No que eu multiplico esse lado por 4, o que eu vou ter aqui? 4 vezes 2, eu obtenho 8 ferro e os 4 fósforo. Os 4 fósforo bateu aqui os dois, como reagente e como produto. Só que o ferro, que antes estava balanceado, que aqui era 2, subiu para 8 desse lado. O que acontece? Muitas vezes eu vou ter que rebalancear alguém que eu já havia balanceado, que é o que aconteceu aqui com o ferro. Eu tenho aqui, então, 8 ferros, eu preciso que o outro lado tenha 8 ferros também. Então, antes eu tinha 1, então eu vou deixar, em vez de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 8. E aí eu vou multiplicar de novo a molécula como um todo. 8 ferros e 8 enxofre. Então, eu vou conferindo sempre aos poucos. Fósforo tá balanceado, 4 e 4. Ferro, 8 e 8. Falta a gente balancear o enxofre. Então, 8 enxofre daqui com 10 daqui, dando 18 enxofres, tá? E para ter aqui 18 enxofres, eu tinha 1, multiplico por 18, obtendo, então, os nossos 18 enxofre. Visto isso, tem 4 reações aqui para ser balanceado. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e a gente discutir, tá? Então, aí, uns 5 minutinhos por reação para a gente discutir essa matéria. Qualquer coisa, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Me chamem daí.
Bom, vamos voltar, vamos corrigir. Quem tiver dúvida, vai me perguntando quando faz a correção. O BCl3 reagindo com a água, formando hidróxido de boro mais HCl. Então, eu vou fazer a contagem aqui de elementos da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, eu tenho aqui um boro e um cloro de primeiro, que vão reagir com H2O, então 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, que dá como produto um boro, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Lembra que estão dos nossos parentes. O 3 multiplica aqui o interno, formando HCl, então um hidrogênio e um cloro. Tem um boro aqui e um boro para cá, os dois estão iguais, então já sai direto, não preciso mexer com o boro. E o cloro, aqui eu tinha 3, antes aqui eu tinha 1, então eu vou multiplicar por 3 para bater a mesma quantidade de cloro que eu tenho ali, certo? Então, o cloro e o boro estão certos, falta o oxigênio e o hidrogênio. Quando tem, assim, vários ali juntos... Hora. Oi? Esse aqui do bório, esse OH, ele não é junto? Não, o oxigênio é um elemento, o hidrogênio é outro. Ah, tá. E aí ele está dentro de parênteses porque, na verdade, são 3 oxigênios e os 3 hidrogênios. Por isso aqui, ó, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Eu faço um chuveirinho aqui, mas... Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, beleza. Agora vamos fazer o oxigênio. Acertamos o boro e o cloro, vamos para o oxigênio. 3 oxigênios aqui. Aqui eu tinha 1, então eu multiplico toda a nossa molécula por 3. Que daí eu vou ter os 3 oxigênios. E o hidrogênio também vou conferir. Tenho 3 hidrogênios nessa molécula, com 3 que formou aqui, eu obtenho nossos 6 hidrogênios. E do outro lado aqui eu já tenho 6 hidrogênios também. Então, eu equilibrei todos os nossos elementos ali presentes, tá? Então, nossa reação está balanceada. Essa parte de baixo aqui, se vocês não quiserem fazer, não há necessidade. Eu só preciso desses números aqui devidamente balanceado, tá? É isso, a gente faz essas contas aqui embaixo para colocar os nossos coeficientes estequiométricos aqui na parte de cima. Com base na próxima reação, a decomposição do nitrato de prata. Então, ó, eu tenho lá uma prata, um nitrogênio e 3 oxigênios, formando uma prata, um nitrogênio e 2 oxigênios, com mais 2 oxigênios. Ela estaria praticamente balanceada se não fosse um detalhe, porque é uma prata com uma prata, um nitrogênio com um nitrogênio, o oxigênio é que bagunçou tudo. Porque aqui eu tenho 3 oxigênios como reagente, e somando aqui 2 com 2, eu teria 4 oxigênios do outro lado. E aí, quando eu tenho números assim, que é muito difícil eu balancear os dois, a melhor dica que eu dou é invertam os números. Por exemplo, tá? Aqui eu tenho 4 oxigênios, aqui eu tenho 3. Como o oxigênio aqui está dividido em 2 moléculas, é um pouco mais complexo. O que a gente pode fazer? Pegar esses 4 oxigênios aqui e multiplicar esse lado aqui. Então, 4 nitrato de prata, e aí eu vou multiplicar todo mundo. 4 pratas, 4 nitrogênios e 4 vezes 3 vezes 4, 12. Então, os 12 oxigênios que eu tenho ali, tá? E aí eu vou balancear o outro lado. Eu formei 4 pratas, vou multiplicar aqui também por 4 para ter as 4 pratas desse lado. Nitrogênio também, 4 nitrogênios que eu tinha aqui, vou ter que multiplicar por 4 aqui para ter os 4 nitrogênios, e aí eu vou conferir todos os oxigênios.
Aqui eu tinha 12 oxigênios. Por enquanto aqui eu tô com 8. Faltam 4. Para acertar esses 4, o que eu faço? Eu multiplico esse aqui por 2. Se falta 4, tenho já 2. Que número que eu multiplico esse 2 para dar o 4? Que é 2. Então, eu consigo conferir 12 oxigênios do lado esquerdo, 12 oxigênios do lado direito. Então, a nossa reação daria lá 4 do lado esquerdo, 4 aqui, 4 e 2 por último. Só que todos esses números eu consigo dividir por um mínimo comum, que é por 2. Então, eu posso deixar a nossa reação de forma simplificada. Então, eu posso dividir todo mundo por 2 aqui. Então, ficou 2 nitrato de prata, que forma 2 prata, mais 2 nitrato e 1 oxigênio, que é a forma simplificada que eu tenho aqui. Beleza? E aí vamos para o próximo. O P2H5 reagindo com o PCl5 e formando PSCl3. Algumas coisas de início. A dica que eu dou é começar com elementos que eu tenho os dois lados em uma fórmula só. Que, por exemplo, o fósforo. Eu tenho fósforo nos duas moléculas como reagente, só um como produto. Isso fica meio complexo aqui para fazer esse balanceamento, tá? Então, comece com quem está sozinho. Por exemplo, o enxofre. O enxofre aqui eu tenho 5 enxofre. Eu preciso que o outro lado tenha 5, aqui eu só tenho 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar esse lado aqui por 5 de qualquer forma. E isso vai facilitar nosso balanceamento como um todo. Então, multipliquei por 5, então eu fiquei com 5 fósforo, 5 enxofre, que o 5 enxofre aqui bateu os dois lados, e 15 cloros, né? 5 vezes 3, 15 cloro. E aí eu vou balancear com o outro lado. O cloro eu só tenho aqui, eu tenho 5 cloros. Que número que eu multiplico por 5 para dar os 15 cloros? Seria o 3. 3 vezes 5, 15. Então, eu vou multiplicar toda a nossa molécula por 3. Então, eu tenho aqui formação de 3 fósforo e 5 cloro. O cloro bateu as duas quantidades, falta o fósforo. Vamos somar os fósforos do lado esquerdo para ver do lado direito. 3 com 2, eu tenho aqui 5 fósforo. Então, os 5 fósforo do lado esquerdo batendo com os 5 fósforo do lado direito. Todo mundo tendo a mesma quantidade ao todo aqui de elementos. E a última desse exemplo é o BF3, reagindo com hidreto de sódio, formando boro-hidreto e fluoreto de sódio. Então, vamos lá. BF3 tem um boro e 3 flúor. Sódio tem 1, hidrogênio 1. Boro aqui de novo 2, hidrogênio 6. 1 sódio e 1 flúor. Começa pelo boro aqui, ó. Vamos começar. Eu tenho um boro desse lado e 2 desse. Então, esse aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Multipliquei aqui, eu já consigo resolver algumas coisas. Boro deu igual aos dois lados. O flúor ficou 2 vezes 3, 6 flúor. O outro lado eu tenho um só. Então, eu vou ter que multiplicar esse aqui por 6, formando, então, 6 flúor. Consequentemente, eu vou ter aqui os 6 sódios também. Que para balancear, eu multiplico o 6 aqui, que o sódio tinha 1, 6 vezes 1, 6, dando os nossos 6 sódios. E vai balancear com 6 hidrogênios também. Então, 6 hidrogênio aqui vai balancear com os 6 hidrogênios do outro lado também. Então, todos os elementos aqui estão iguais dos dois lados da nossa reação. Então, a gente terminou a parte de balanceamento químico, que é a parte de igualar as equações. A nossa matéria de prova, ela termina aqui. A gente vai dar nosso intervalo agora, padrão, de 15, 20 minutinhos aí, como sempre. A segunda metade da nossa aula, eu vou ficar aqui, primeiro 5 minutinhos, para ver se alguém tem dúvida
na nossa matéria. Se não tiver dúvida, eu vou começar a matéria para a próxima prova, que já entra a parte de gases, que eu já ia entrar hoje, mas como eu acabei de ficar sabendo a nossa prova, eu vou abrir para dúvidas o resto da aula. Mas se ninguém tiver dúvida, eu já vou começar com a próxima matéria, que é a parte de gases, que é a unidade 3 do nosso livro. Então, fique a critério. E aí, a próxima aula, eu já vou preparar toda uma revisão para nossa prova, que é na outra semana, que é dia... Nossa prova, então, fica para o dia 22 de abril. Tá? Então, vamos dar nossos 15, 20 minutinhos de intervalo. A gente volta para tirar dúvidas e terminar e ver a nossa próxima matéria, qualquer coisa. Então, daqui a pouco a gente volta.
Professora?
de volta. Se alguém tiver dúvidas, vou esperar esses 5 minutinhos, ver se alguém retira as dúvidas, ver se tem alguma coisa. Senão, eu vou continuar com a matéria nova, gente. Professora, teria como você pegar algum desses que você passou para a gente e fazer em alguma folha para a gente conseguir acompanhar? Porque eu acho que o esquema pronto, com todas as informações já do exercício, está complicando um pouco. Quando eu começo a entender, às vezes tem que alternar o valor e aí acaba complicando. Tá, vou ver se eu consigo fazer aqui na tela. Tem como montar uma tela branca para vocês irem acompanhando aqui. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Pega o mais difícil. É o mais difícil? Isso. Essa aqui. Esse é o mais difícil. Pronto. Assim você consegue ver e ir acompanhando. Ok? Pelo pente aqui eu consigo riscar e você vai acompanhando. Isso, perfeito. Bem melhor assim. Então, vamos lá. A letra não vai ficar nas melhores, mas dá para entender. Primeira coisa é identificar os elementos que eu tenho em cada um. Então, eu começo aqui, ó. No primeiro, eu tenho Opa! Falei pincel. Eu tenho aqui 2 ferros. Tenho aqui, então, 2 ferros, porque o 2 está aqui embaixo, né? Então, de começo, a gente começa aqui embaixo, 2 ferros. E quem mais que tá junto com ele? Eu tenho um único fósforo. Então, eu tenho um fósforo aqui junto. No enxofre, o nosso enxofre está sozinho, então eu tenho um enxofre só. E como produto, eu vou ter 4 fósforo, 4P e 10 enxofre, 10S. E formando um ferro e um enxofre. Beleza, primeiro feito isso, eu vou comparar os nossos elementos, tá? O que a gente pode começar aqui comparando? Se a gente seguir aquele esquema de começar comparando o ferro, que era aquele esquema que eu falei, começa com o metal, a metal, carbono, oxigênio e hidrogênio, que é aquela lá do macho, nem sempre funciona, mas se a gente seguisse por ele, eu iria começar aqui com o ferro. 2 ferros aqui e um ferro aqui. Então, se aqui eu tenho 2 do lado esquerdo e do lado do direito eu só tenho 1, eu vou ter que precisar multiplicar esse lado aqui por 2. Então, o 2, eu coloco ele aqui na frente, na nossa molécula, não pode esquecer, e vou multiplicar tudo isso daqui por 2. No que eu multiplico tudo isso aqui por 2, o que eu vou formar? Eu formo 2 ferros e 2 enxofre, porque eu vou multiplicar todo mundo. Beleza, multipliquei isso todo mundo. Os 2 ferros aparentemente estão ok. Só que daí eu vou comparar outras coisas. Continuando nessa primeira molécula aqui. Nessa primeira molécula eu tenho um P, que é um fósforo, e aqui eu tenho 4 fósforos. Eu vou ter que igualar. Eu não tenho como dividir isso aqui para cair a 1. Então, esse lado eu vou ter que multiplicar por 4. E essa é a grande coisa. É a gente observar quem que eu vou ter que multiplicar. Se aqui está 1, eu vou ter que multiplicar esse outro lado por 4 para igualar.
Então, multiplicando esse lado por 4, ó, vou fazer aqui o vezes 4. A hora que eu faço todo mundo vezes 4, o que eu vou ter aqui de produto? Então, tinha 2 ferros vezes 4. Eu fiquei agora com 8 átomos de ferro. E 4 vezes 1 de fósforo, eu volto a ter os 4 fósforos. Certo? Então, os fósforos bateu. Mas sempre confere a molécula como um todo, tá? Fósforo bateu, como eu multipliquei o ferro que eu tinha 8, eu vou ver do outro lado como que ele tá. Aqui eu tinha 8, só que aqui ele tinha 2. Então, eu vou ter que arrumar isso. Para a gente arrumar, eu vou vir apagar esse aqui que eu já tinha multiplicado, porque não deu certo essa multiplicação, e vou ter que pôr uma multiplicação que dê os 8 ferros como eu preciso. Então, apaga-se lá. Pronto, apaguei todo mundo. Agora eu preciso acertar o ferro, então, que deu diferença. Então, o ferro aqui tá com 8, eu preciso que ele fique 8. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui de novo por 8 para igualar o ferro. E sempre lembro que eu multiplicar aqui, eu tenho que pôr aqui na frente. Então, eu obtenho aqui 8 ferro. E 8 enxofre. Então, beleza. Ferro ficou igual, fósforo ficou igual. Falta acertar os enxofre, tá? Aqui é o S. Desse lado esquerdo, eu tenho um S só. Então, tá fácil de eu acertar ele. Só que do lado direito tem o S em 2 moléculas diferentes. Então, sabendo isso, eu tenho que somar as duas. Então, 10 com 8, eu tenho aqui ao todo 18 enxofres. Tendo os nossos 18 enxofres, eu vou igualar com o outro lado. Então, eu vou multiplicar o outro lado aqui por 18, porque daí a hora que eu multiplico aqui por 18, eu tenho no final os nossos 18 enxofres ao todo. Então, todos os elementos estão iguais dos dois lados agora. Ficou um pouco mais fácil de entender? Sim. Quer que faz mais um ou não precisa? Pode ser. Se você puder, por favor. Faço sim. Vou pegar lá. Fazer um diferente do que estava ali, que eu mudei para simplificar. Esse é outro que nós temos para ser feito. A gente fez um parecido com esse. Eu já fiz com vocês, onde era aqui H16, eu coloquei H18, que a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais complexo, só o fato de eu aumentar a quantidade de hidrogênio ali.
Então, começa-se sempre da mesma forma, vendo quanto tem de cada elemento em cada uma das fórmulas. Então, eu começo lá com os nossos 8 hidrogênios. 8 hidrogênios. 8 hidrogênios. Desculpa. 8 carbonos. Eu tenho aqui, ó, C8 e 18 hidrogênios dessa primeira molécula. Na nossa segunda molécula aqui, eu tenho 2 átomos de oxigênio, que é o O2. Na terceira, eu vou ter 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E a água, que é composta por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza, descobrimos, já colocamos aqui os elementos todos que eu tenho aqui. Vou começar a multiplicar e igualar eles para balancear a nossa reação. 8 carbonos desse lado, 8 carbonos desse lado. Então, do lado direito, eu vou ter que multiplicar ele por 8 aqui também para igualar. Então, eu vou colocar aqui vezes 8. A hora que eu coloco aqui o vezes 8, o que eu vou ter do nosso outro lado como produto? Eu vou ter obtenção de 8 carbonos e 2 vezes 8, 16 oxigênios. Certo? É o nosso produto formado. Então, carbono eu consegui igualar dos dois lados. Hidrogênio, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 2. Que número que vezes 2 dá 18? Ou seja, 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu vou multiplicar aqui por 9. A hora que a gente multiplica isso por 9, o que eu vou ter? 2 vezes 9, 18 hidrogênios e 9 oxigênios. Certo? Então, eu tenho dois valores aqui. Agora, eu vou somar os oxigênios, que é quem falta a gente definir, certo? Então, eu tenho aqui 16 oxigênios que vão somar com mais 9 oxigênios, dando um valor de 25 oxigênios. Repare aqui que deu um número ímpar, tá? O que a gente pode fazer aqui para simplificar a nossa molécula? Eu precisaria que esses 25 oxigênios desse pelos esses dois aqui. Ou seja, eu precisaria de um número que multiplicasse por 2, que desse os 25. Uma das táticas que nós temos é pegar a quantidade de elementos que a gente precisa e dividir pelo tanto que a gente tem. Ou seja, 25 dividido por 12, eu precisaria ter um fator aqui de 12,5. Só que a gente não pode ter... A gente não pode ter números fracionados. 12,5 vezes 2, eu obteria aqui, então, os 25 oxigênios. E eu não posso ter isso, eu não posso ter números fracionados. Para resolver isso, como está o vezes 5, o jeito mais fácil seria multiplicar toda a nossa molécula por 2. Como que ficaria isso daqui? Inicialmente aqui, nosso C8 e H18 não está multiplicado por 1. Vou multiplicar por 2. Então, ele teria o valor dele aqui, o seu fator estequiométrico de 2. De 2. O oxigênio não estava com fator 12,5? Então, 12,5 vezes 2 dá 25. Opa. Então, eu vou pôr mais para cima, senão não dá para ver, tá? 25 oxigênios. O CO2 não era 8?
8 vezes 2 dá 16. E a água, que era 9, foi para 18. Aí sim ela está balanceada. Porque senão eu vou ter que fazer aquilo, jogar esse número para cá para balancear agora todo mundo. Então, são algumas táticas de balanceamento que nós temos, certo? Ou fazer isso, pegar o número que eu tenho, por exemplo, de oxigênio, e dividir pelo número que eu tenho da fórmula, para dar o nosso resultado aqui, e aí talvez multiplicar tudo por 2 para tirar esse vírgula 5, ou pegar, por exemplo, aqui 25 oxigênios e já colocar aqui e refazer todo o outro balanceamento. Fica a critério aí do que achar mais fácil. Entendido? Sim, então a regra de resultado, no caso da soma aqui do CO2 com H2O aqui no caso, não pode ser ímpar, ela sempre tem que ser par, porque senão ela vai ficar fracionada. Exatamente. Tá, daí no caso, vamos supor que aconteça isso com uma outra, eu posso fazer isso de voltar na equação desde o começo e refazer ela multiplicando por um outro número. No caso, estava multiplicando por 1, eu posso multiplicar ela por 2. Exatamente, tranquilamente. Da mesma forma que, ó, lembra desse exercício aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Esse aqui que no final eu não dividi todo mundo por 2. Se eu quiser, eu posso multiplicar todo mundo por 2. Não tem diferença nenhuma. Que daí, no caso, nesse exercício, se você tivesse multiplicado tudo por 2 desde o começo, ele ficaria mais fácil do que fazer essa parte aqui embaixo, de cortar todo mundo ou não? Aham. Mas isso a gente só vai começar, a gente só tem que realmente, a maioria da questão de estequiometria, que essa parte, é tentativa e erro, é fazer, viu, deu certo, não apaga, faz de novo, não tem muito uma sequência que pode ser tocado. Você tem que ver que o número de átomos do lado esquerdo tem que ser igual ao do direito. Entendi. Então, sempre vai vir a equação montada. É no caso como se nós estivéssemos montando esse produto. A gente tem que balancear a quantidade de elemento. Isso. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou passar a noite fazendo. Então, eu tenho a lista de concentração que eu tinha falado, né? Eu vou te mandar, me manda depois um recado no WhatsApp para eu te mandar, para não esquecer, já que você está sem acesso ao WhatsApp. Sim, vou mandar. Uhum. Eu nem vou, devido ao horário de 9h20, não compensa eu entrar na parte de gases. Porque senão é muita coisa e não vai entrar para essa prova e não vai ter como eu terminar ela hoje. Então, fica aí para fazer a outra lista e, conforme for tendo dúvida durante a semana, vai tirando as dúvidas comigo, conforme for necessário. Beleza, obrigada. Então, eu vou terminar a aula mais cedo hoje por causa disso, para não dar tempo de entrar na matéria nova e qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok, obrigada, professora. Tchau, meninas. Boa noite e até a próxima aula, que a gente vai fazer revisão. É revisão de todo o conteúdo da prova. Beleza, aí a gente vai dar um jeito de avisar as meninas para elas não perderem. Bom, e assistirem as aulas que já serão postadas, já estão postadas, né? Tá bom. Então tá bom, até mais. Bom, obrigada. Até, tchau. Tchau. Tchau.